As mudanças, como acabamos de mostrar, não agradaram. Nós vamos aprofundar a discussão sobre a Operação Urbana Água Branca com o vereador Paulo Frange, do PTB, que é o vice-presidente da Comissão de Política Urbana aqui da Câmara. Vereador, quais os principais impasses? Boa tarde. Boa tarde. Bom, é importante dizer que nós temos pontos em comuns. O aumento do valor do metro quadrado do CEPAC da região de 700 para 1.400 para residencial e de 800 para 1.600 para comercial é um ponto convergente, é um ponto em comum. A criação da área expandida, inclusive a expansão dessa área expandida, até para poder englobar uma área que vai contemplar a ponte de Pirituba, é consensual. Todos têm a mesma visão, tem grande alcance social. Algumas situações que envolvem, por exemplo, uma obra que está contemplada, que é o prolongamento de uma avenida, Auro de Soares Moura Andrade, que antigamente a lei deixava clara que vai até a Santa Marina, ela aparece agora indo até a Rua Constança, 850 metros para frente. Ela não leva a lugar nenhum, ela é paralela a Guaicurus e ela termina nela mesmo. Não traz nenhum benefício social nem para trânsito. Portanto, essa não tem acordo, não tem consenso. A discussão do gabarito foi muito pesada. Nós não concordamos com o gabarito de 80 metros. O gabarito que era previsto inicialmente era de 42 metros. Como o potencial construtivo tem que ser até 4 vezes, muitas vezes o lote não permitia, não chegava as 4 vezes ao valor total do que se pode construir. Portanto, chegamos aí a um gabarito de até 60 metros. E aparece no substitutivo um gabarito de 80 metros. Não há concordância quanto a isso, eu sou contrário, acho que nós temos que manter o gabarito próximo de 60 metros, o que dá um prédio aproximadamente de 20 metros. Muito melhor do que a lei antiga que não tem gabarito. Hoje ela está construindo prédio de 30, 35, pode fazer à vontade. Portanto, 60 metros é o gabarito que nós gostaríamos de ter e nós vamos lutar por isso, para que a gente possa contemplar. Uma outra situação que foi muito difícil de resolver, foi até constrangedora, a discussão de 2 subsolos de garagem. A área é uma várzea, é muito simples de lembrar. Nós temos de um lado o rio Tietê e antigamente, há muitos e muitos anos atrás, quando construíram a linha férrea, quando na época não tinha GPS e todos os instrumentos que tem mais, alguém sabiamente construiu a linha férrea onde a várzea acabava. Portanto, a várzea acaba na linha férrea. Nós não podemos agora dividir essa área ao meio, com a Marquês de São Vicente, e dizer aqui até o Tietê nós fazemos um subsolo, daqui até a férrea eu faço 2 subsolos. Tudo isso é várzea. Portanto, na nossa concepção, na visão da política urbana, é de que tem que ser um subsolo para toda a região e não um subsolo apenas do meio da operação até o rio e o outro até a via férrea de 2 subsolos. Isso é um impacto muito grande, tanto é que somos contrários também logo à frente à inclusão de obras para a contenção de águas pluviais, ou seja, construir com dinheiro do CEPAC piscinões. Nós estamos fazendo a maior obra de macro-drenagem que São Paulo já fez na Zona Oeste, agora gastando 200 milhões, já vamos pensar em fazer piscinão, porque estamos invadindo o subsolo, invadindo as áreas permeáveis. Vereador, o senhor foi bem claro na resposta, o senhor deu a pergunta da Adriana, o senhor pontuou os pontos convergentes e os pontos divergentes. Esse impasse tem solução? Tem. O parlamento é lugar de diálogo, e um diálogo aberto, transparente. Nunca tivemos tantas audiências públicas, não tem nada escondido da população, está tudo muito transparente. Quando nós falamos no diálogo, é diferente de outro dia, uma brincadeira que um policial militar fez em Porto Alegre de muito mau gosto. Um cacetete na mão e escreveu no cacetete diálogo. Isso não, isso é provocação. Aqui nós não estamos trabalhando com provocação, diálogo mesmo, e a exaustão, discutir ponto a ponto ainda hoje aqui dentro da casa. Você diz, vamos fazer mais audiências públicas? Acho que não devemos mais. Nós não conseguimos extrair mais da sociedade nenhuma novidade. Eles estão cansados de vir aqui. São mais de 12 ou 13 audiências públicas e mais 4 reuniões técnicas. Cansaram todos e não tem novidade. Agora o diálogo é conosco. A responsabilidade agora está na casa, a responsabilidade de cada vereador. Por exemplo, aparece uma situação de fazer prédios para habitação de interesse social de 7 pavimentos. Nós não temos nenhum em São Paulo, nenhum no estado de São Paulo. Casa tem um vereador, Nabil Bonduc, que é professor, que é um homem que detém talvez uma das maiores conhecimentos nessa área. Perguntei ontem na audiência pública, você conhece algum? Eles, conheço, tem no Rio, mas ficou só até o 3º andar, o elevador não chega. Ou seja, nós não podemos criar e inovar.
essa de 7 pavimentos está completamente fora da nossa realidade, nunca apareceu, esse número para nós é cabalístico, ele não tem que aparecer aqui. Verticalizar até 7 andares, que brasileiro nós estamos criando? Um que pode morar com 80 metros e o outro que pode morar com 21, com 7, não está correto. Ou seja, se for verticalizar então as habitações de interesse social que vão verticalizar todos iguais, vão morar apenas em apartamentos de tamanhos diferentes. Uma outra situação que trouxe um problema muito sério ontem foi, nós estamos trabalhando com uma cota para cada unidade de 30 metros. 30 vezes 4, que é o potencial, os apartamentos teriam 120. Apareceu com 45, passa a ser 180. Vai contra o interesse da operação urbana, que é adensar, quando é 120 metros, eu tenho mais pessoas morando no mesmo lugar, e contra a visão que o prefeito tem, que é para adensar essa região, com pessoas morando perto do grande quantidade de sistema de transporte que nós temos naquele local. E uma extraordinária rede de metrô, corredores e tudo. Então, isso está completamente fora da nossa situação. Uma outra situação que é consenso, enterramento do sistema de fios, transmissão elétrica das concessionárias de energia. É uma visão nova, nós temos que assumir esse custo? Temos. Nós temos que modernizar a cidade. Está na hora de acabar com os varais da cidade de São Paulo, essa quantidade enorme de fio para todo lado, parecendo século mais do que passado. Mas construção de valas técnicas, com capacidade técnica, valas técnicas passa tudo. Era extremamente cara. Isso não pode ficar na conta da operação urbana Água Branca, porque depois não vai sobrar dinheiro para construir habitação de interesse social. E onde pegou? O movimento de moradia teve presente em tudo. As habitações de interesse sociais, elas, nessa operação, tinha na lei antiga 630 habitações, que a lei obrigava a fazer. Não foi feito. Não foi feito nenhuma. Nessa lei vai ser feito as 630 e mais os 20% que vem na lei. Mas nós não queremos 20%, nós queremos no mínimo 20%. Nós queríamos 25%, era o substitutivo anterior. Agora veio 20%. 20% significa até. Eu quero que seja no mínimo 20%, para que a gente possa contemplar aquilo que ontem foi a chiadeira. 5.000 famílias, estavam no substitutivo anterior. Nós tivemos audiências públicas com mais de 1.000 pessoas esperando pelas suas casas. E agora nós passamos para 3.000. Nós vamos pedir ao governo que retornemos aos 5.000 pessoas, às 5.000 famílias atendidas e que nós possamos usar no mínimo 20.000. No mínimo 20%, no mínimo 20% e mais a 630, com certeza nós vamos atender as 5.000 famílias, que é o anseio do movimento de moradia. Vereador, então está claro o que a população, os moradores querem, está claro o que os vereadores querem. Como é que vai ser feito então o diálogo? Hoje vai ter mais uma, na sessão plenária vocês vão debater novamente o assunto. Como é que vai ser agora, daqui para frente? E aí, aproveitando que a Adriana perguntou, e já para finalizar, essa ponte lá para Pirituba sai ou não sai do papel? Bom, esse diálogo na sessão plenária e a ponte lá para Pirituba? Nós conseguimos uma movimentação junto ao prefeito Haddad, que sensibilizou com uma luta histórica de 3 décadas pela ponte de Pirituba. Essa é uma obra que estava fora do perímetro, com o perímetro expandido fica dentro, e nessa construção da ponte nós temos um extraordinário ganho social e de qualidade de vida. Quase 1 milhão de pessoas na zona noroeste de São Paulo serão beneficiados. Portanto, há acordo na casa, há um grande acordo dentro da Comissão de Política Urbana, ninguém é contrário à construção da ponte, para que a gente possa construir com o dinheiro do CEPAC essa ponte que é de altíssimo interesse social. Isso é muito importante para o viário da região. O prefeito concorda e nós temos, portanto, a facilidade de conduzir. Os demais itens que são tensos, não adianta nós ficarmos dialogando para ver quem ganha e quem não ganha no diálogo com o microfone e com a TV ligada. Isso aqui é acordo que é feito com cada um dos vereadores que defende uma ou outra situação. Acredito que todos os vereadores da casa são sensíveis a essas mudanças. De repente, adensar 80 metros, levantar 80 metros é muito. Ora, já passamos de 42 para 60, é o meio do caminho. Sim. Quem sabe pode ser 60 ou alguma coisinha a mais, mas que não chegue a 80. Algumas outras situações do subsolo, essas eu acho que são intransponíveis. Nós temos que ter um único subsolo para a região toda, até para que a gente possa contemplar no plano diretor todas as regiões de várzeas de São Paulo. Já devia estar no plano diretor estratégico
claro de que nós temos que utilizar um único subsolo para não ficar gastando dinheiro toda a vida fazendo piscinão. O piscinão custa muito caro para construir, ele custa mais caro ainda para manter limpo. Você passa no piscinão, tem uma empresa contratada que fica lá o ano inteiro tirando terra e carregando terra, tirando terra e carregando terra daquilo que vem de assoreamento. Outra coisa perigosa que tem aqui é que veio uma situação de canalização de córrego para a construção de parque linear. Absolutamente contrário. Nós estamos tratando de renaturalizar os córregos. Pontualmente, uma ou outra canalização para que você transporte as pessoas de um lugar para outro, tudo bem, mas canalizar córrego nessa região, em hipótese nenhuma. Nós temos que tratar os córregos até as nascentes, como está no princípio da operação urbana. Vereador, muito obrigado pela entrevista, pelo bate-papo. Eu e a Adriana agradecemos ao senhor. Esperamos que, no avançar da revisão do plano diretor, e isso tangencia na questão do plano diretor, nós estamos falando do modelo de desenvolvimento de uma região da cidade, mas isso esbarra em todo o resto, o senhor volte aqui para falar conosco, em especial do encaminhamento desses impasses. Obrigado pela atenção. Importante o paulistano ficar sabendo que aqui não tem vencedor e nem vencido. Tem o que nós vamos conseguir, que vai ser o melhor para São Paulo. Ou seja, não há um mundo binário de vícios e virtudes, né, vereador? É verdade. Obrigado ao senhor pela entrevista, obrigado pelo bate-papo.